Ora, muito bem-vindos a mais um vídeo semanal. Hoje vamos aqui falar sobre os preços dos combustíveis que têm estado a aumentar. Aqui em Portugal é bastante visível isso ao longo das últimas semanas. E vamos ver, portanto, aqui como é que a flutuação nos preços das matérias-primas poderá comportar-se ao longo das próximas semanas e que impacto é que estas subidas também irão ter não só na taxa de inflação em Portugal, como também na taxa de inflação sobre as principais economias mundiais, nomeadamente os Estados Unidos. Ora, e ao longo das últimas semanas temos vindo aqui a observar movimentos bastante interessantes, os mercados a abrandar um pouco o movimento de alta e em alguns casos, como é o caso nos Estados Unidos, os índices já registrarem 2 semanas consecutivas de perdas. Ora, em primeiro lugar, vamos voltar ou não a ver o petróleo novamente atingir a barreira dos $100, portanto os 3 dígitos. Ora, segundo as últimas projeções da EIA, portanto aqui no Departamento de Energia dos Estados Unidos, espera-se que exista aqui uma diferença entre o consumo e a procura, um consumo e a produção, ao contrário daquilo que a OPEC tem vindo a referir. Portanto, é aqui algo interessante, o que por isso também é que temos vindo aqui a observar a OPEC a diminuir os níveis de produção e que tem tido aqui finalmente algum impacto sobre os preços. Portanto, até então os preços têm vindo a cair, derivado também o facto das economias estarem então a abrandar, principalmente as principais economias, nomeadamente a China e os Estados Unidos, mas a decisão aqui dos países produtores, os principais países produtores de petróleo, estarem a diminuir os níveis de produção, está também a fazer com que os preços estejam a ser influenciados, pelo menos agora a curto prazo. Ora, a nível dos inventários, conseguimos ver que os inventários deverão começar a diminuir, apesar de terem vindo aqui a aumentar nos últimos tempos, mas quando comparamos os inventários comparativos a um ano ou até mesmo a 5 anos, vemos que tendencialmente tenderão, portanto, nos próximos tempos a diminuir. A nível das reservas estratégicas, e aqui é que poderá ser interessante, uma vez que os Estados Unidos já utilizaram aqui as reservas estratégicas como forma de atenuar a subida dos preços dos combustíveis, e agora temos novamente, portanto, a Arábia Saudita, também de certo modo a Rússia, a manipularem também os preços do petróleo numa tendência ascendente, e poderá fazer com que os Estados Unidos possam aqui voltar a intervir, libertando aqui as reservas estratégicas como fizeram no passado. Ora, ainda assim, o Goldman Sachs continua bastante bullish em relação às previsões sobre o petróleo e poderá aqui haver, portanto, alguma pressão compradora antes de começarmos efetivamente a ver um abrandamento na descida dos preços. Ora, a semana passada ficou também marcada aqui pelos bancos em Itália. O governo de Meloni que ia atingir os grandes bancos, depois de ter anunciado um novo imposto, um imposto extraordinário um imposto sobre os lucros extraordinários dos bancos. Os principais bancos acabaram por ter aqui uma desvalorização em termos de market cap na ordem dos 10 milhões em apenas uma sessão, e aliás, eventualmente, esta desvalorização de capitalização bolsista registrou-se somente da parte da manhã. Ainda assim, referente aqui às medidas aqui aplicadas pelo governo de Meloni, aqui há aqui pontos interessantes, portanto, nomeadamente, há limitações neste imposto, porque não pode exceder os 0,1% do total de ativos do banco, portanto, não é um imposto, portanto, não tem de certo modo algumas barreiras. Ainda assim, é um impacto bastante negativo. Já a Moody's tinha aqui também descrito que esta decisão tinha sido negativa para o banco. A Moody's tem tido aqui um papel algo interventivo nos últimos tempos, depois de ter revisto então em baixa o rating da dívida americana e a colocar a dívida americana para A+, assim do AAA, o que em termos de economias desenvolvidas é a única economia que está neste momento com essa classificação. É verdade que a Fitch, por exemplo, já desde 2012 que não revê em alta a qualidade da dívida, mas ainda assim, e este acabou por ser o trigger para desencadear aqui algumas correções nos mercados.
Ora, quando olhamos para o índice italiano, quando olhamos aqui para o price to earnings, vemos que dá-nos aqui sinais de que o índice está em níveis bastante baixos. Ainda assim, é preciso, eu também aqui gostava de salientar que esta forma de medir o facto do índice estar, ou do ativo estar ao valor justo ou não, acaba por ter também muitas limitações. Honestamente, quando olhamos aqui para a flutuação aqui tanto deste rácio como do índice, vemos que não é assim tão coerente, pois quando está aqui em níveis altos, o índice não está propriamente em níveis altos, e quando está em níveis baixos, o índice recupera efetivamente, mas recupera pouco. Ainda assim, é uma nota aqui importante. Só que para terem noção, e por isso é que o impacto sobre os índices europeus foi algo severo até, os bancos italianos representam 20%, 23%, quase um terço, de todo o índice, portanto, italiano. Ora, a Moody's também, portanto, volta aqui a estar em destaque, desta vez aqui sobre os bancos no Reino Unido. A Moody's baixou a classificação de alguns bancos regionais, já o tinha feito nos Estados Unidos e fez agora também no Reino Unido. No Reino Unido, inclusive, disse que existe aqui o risco de alguns bancos poderem entrar em falência se a atual conjuntura económica agravar-se ainda mais. Ora, na parte macro, aqui as coisas tornam-se ainda mais interessantes, do meu ponto de vista. Isto porquê? Porque na semana passada tivemos dados sobre a inflação, não foram brilhantes, mas não foram de todo maus. Quando olhamos para o CPI e para o CPI, portanto, quando olhamos para a taxa de inflação geral e para a taxa de inflação subjacente, vemos que a taxa de inflação subjacente está claramente a abrandar, o que é o principal trigger aqui para um fim da subida dos juros no lado da Fed. E a taxa de inflação subjacente é muito mais relevante do que a taxa de inflação geral. Embora a taxa de inflação geral tenha aumentado ligeiramente. Ainda assim, os dados não foram nada maus. Quando olhamos aqui para os setores que mais contribuem para a inflação, curiosamente vemos que o mercado imobiliário continua aqui a ter um peso significativo. Ainda assim, os últimos dados sobre o mercado imobiliário mostram alguma fraqueza, o que nos sugere aqui que poderá, de facto, haver espaço ainda para muitas quedas. Já a energia, pelo quinto mês consecutivo, volta a cair, apesar dos preços terem a aumentar. No lado dos serviços e alojamento, continuam a ser as principais categorias que têm vindo aqui a criar pressões sobre os preços, nomeadamente na habitação. A habitação, ainda assim, como eu vos tinha dito, a meu ver, muito possivelmente vamos começar aqui a ver deterioração acentuada aqui neste mercado. Isto porquê? Porque os outros indicadores que servem para medir a atividade económica no setor imobiliário, todos eles estão a dar sinais de fraqueza e muito possivelmente vamos começar a ver aqui quedas na categoria do shelter e vamos inclusive também ser apoiados com a queda nas matérias-primas que não se destina apenas às energéticas. Estou-me a referir das outras que são importantes para a construção no imobiliário. Nos serviços, também dados bastante positivos. Segundo o ISM, vimos que o setor dos serviços está de facto a abrandar, não está a abrandar a um ritmo muito grande, o que é bom, porque afasta também o cenário de hard landing e alimenta ainda mais o cenário de soft landing. Quando olhamos aqui para a trajetória sobre a inflação, vemos que tem estado a intensificar. Quando olhamos aqui para os preços das casas, os preços da habitação, perdão, em conjunto com a inflação na habitação, vemos que há efetivamente, portanto, espaço para cair. Portanto, há aqui muito espaço para cair, o que são sinais bastante animadores. Olhando para o preço das casas, vemos que tem vindo aqui a seguir a abrandar um bocado a tendência de alta. Quando olhamos aqui para as rendas, vemos também que estão a abrandar um pouco, ainda assim de forma um pouco significativa. O mercado laboral continua aqui a dar muitos sinais de resiliência, ainda assim os últimos dados do NFP mostraram efetivamente que há bastante fraqueza no mercado de trabalho. Por outro lado, estes dados são ótimos
na medida em que não há sinais de agravamento, o que faz com que, se a inflação continuar a diminuir e se a atividade económica também continuar a diminuir, faz com que, mais uma vez, o cenário de soft landing pareça cada vez mais provável. Já quando olhamos para o índice de confiança dos consumidores, aqui referente aos dados da Universidade de Michigan, embora tenham sido só revisões que tenham sido, embora tenham sido só dados preliminares daqueles que foram divulgados na sexta-feira passada, ainda assim eles também mostraram aqui alguns sinais de abrandamento a nível de confiança, o que é ótimo. Amanhã, terça-feira, teremos as vendas a retalho, o que serão também importantes. Já as exportações e importações mostram também efetivamente que existe um abrandamento económico, e na China aqui a situação que é muito mais volátil, mas a China claramente aqui a abrandar muito mais do que todas as outras economias, e este aqui acaba por ser um ponto que numa fase inicial eu vejo com algum otimismo, mas numa fase se calhar mais prolongada deverá ter aqui algum impacto não tão positivo. Ora, esta semana vamos ter aqui alguns dados importantes. Vamos ter dados do relatório, dados do PIB, PIB na zona euro, vamos ter as minutas da FOMC, vamos ter vendas a retalho também na zona euro e nos Estados Unidos, portanto, as vendas a retalho nos Estados Unidos estarão já amanhã, e vamos ter aqui uma série de dados importantes. Esta semana será mais, e haverá maior incidência na economia americana, na economia europeia, mas os Estados Unidos também poderão estar aqui em destaque. As minutas raramente têm impacto no mercado, ainda assim, como estamos numa altura em que existe alguma incerteza, as minutas poderão, uma vez que dão detalhes exatos daquilo que foi discutido na última reunião, poderão aqui trazer um pouco mais de volatilidade. Ora, quando olhamos aqui para os dados dos PMIs na zona euro e as principais economias na zona euro, vemos que têm vindo aqui a abrandar, ainda assim, com exceção ao caso alemão, o caso francês, vemos que as outras economias não estão assim tão afastadas dos 50 pontos, o que alimenta um pouco o cenário de poderem recuperar acima dos 50 pontos, portanto, entrar em território de expansão, como aqui ilustra esta escala. A verdade é que este tem sido um ponto em que tem vindo também a afastar um pouco a recessão técnica na zona euro. Ainda assim, vemos claramente que os PMIs têm vindo a deteriorar-se e até bastante. Ora, nos gráficos, eu gostava de partilhar aqui alguns gráficos, nomeadamente o índice alemão. O benchmark na Alemanha deverá aqui estar em destaque esta semana. O índice tem vindo a lateralizar muito, nomeadamente na última semana. A gráfico semanal, vemos que a vela semanal fechou doji, portanto alguma indecisão. Poderá aqui haver espaço para novas recuperações do movimento de alta. Quando olhamos para o VIX, vemos que o preço no passado, sempre que veio aqui testar esta zona, acabou por recuar, o que é bom para os índices. No caso dos índices norte-americanos, a semana acabou por ser negativa. Ainda assim, o Dow Jones acabou por ser um outlier e terminou mesmo a semana em terreno positivo. Já o caso do euro-dólar aqui bastante fragilizado, mas quando olhamos para o índice do dólar, o índice do dólar está agora a testar uma zona que é muito importante. Esta zona aqui poderá ditar a próxima tendência no euro-dólar, deverá também ajudar-nos a entender um pouco melhor o que é que poderá ser a próxima trajetória nos índices. Portanto, esta aqui é uma zona que devemos acompanhar com muita atenção. Já o mercado de cripto tem estado muito lateral. Esta lateralização normalmente faz com que o mercado depois se torne mais volátil. A ver, vamos se isso acontece, mas para já tudo muito calmo. Já o petróleo continua a ser negociado nesta estrutura. Esta é uma zona bastante sensível ao preço, até porque quando olhamos para o gráfico semanal, vemos que o preço está claramente, portanto, a abrandar o movimento à medida que se aproxima aqui desta zona. Os dados sobre a economia chinesa penalizam a curto prazo, logo de forma imediata, a trajetória no petróleo. Ainda assim, se esta estrutura for recuperada, possivelmente poderá voltar aqui a esta zona, dos 84,8 dólares. Mas as projeções a longo prazo não acredito muito, honestamente, que vejamos o petróleo a atingir os 100 dólares, mas isto é somente a minha opinião. Já o euro continua a recuar, à medida que, portanto, aqui no gráfico deste note vê-se, as yields continuam a subir e o dólar também mais forte. Ainda assim, o gráfico deste note fica cada vez mais interessante, do meu ponto de vista, à medida que se aproxima então desta zona. Já o índice italiano, curiosamente, depois do sell-off de terça-feira, motivado então
pela decisão do governo italiano. Veio aqui testar esta zona de suporte, disparou novamente e desde então tem vindo aqui a recuperar de forma até bastante significativa. Só para verem aqui o disparo, em pouco tempo subiu quase 3% e mantém-se até longe desta zona. Portanto, vamos ver. Diria que será uma semana importantíssima para os índices europeus. Os índices europeus têm vindo aqui, de uma certa forma, da parte da manhã, registram sempre boas sessões, mas depois, durante a tarde, com o fraco desempenho dos índices norte-americanos, acabam por recuar um bocado. Mas esta será então uma semana importante. Portanto, da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana. Bons negócios a todos e até o próximo vídeo.